Olá, queridos, mais uma vez nós estamos num vídeo novo aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu queria falar sobre uma das coisas mais importantes na vida cristã, é vencer o pecado. E a gente vence o pecado não é através da nossa força. Durante muitos anos eu lutava contra alguns pecados na força do meu braço, achando que eu venceria, mas a bem verdade é que a gente não vence a carne com a carne, a gente vence a carne com o Espírito. E tem um texto na Bíblia muito interessante, Hebreus 12:4, que vai dizer o seguinte, que na luta contra o pecado, ainda a gente não derramou o sangue para vencer. Ou seja, o escritor está dizendo que nós lutamos, mas a gente nem derramou o nosso sangue. Ou seja, existe um ponto mais forte ainda de pessoas que lutam contra o pecado até resistir o sangue. Porém, antes de nós entrarmos nesse detalhe, algo que nós devemos ressaltar é que existem duas ações para a gente vencer o pecado. Primeira ação mais importante, a gente vence o pecado através do poder de Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, aí a gente vence o pecado. Não adianta você falar assim, eu vou prometer agora que eu nunca mais eu fumo. Eu prometo agora que eu não faço mais esse tipo de pecado. Você não vai conseguir. Você vence quando você dobra o seu joelho, clama a Deus e fala assim, Senhor, me ajuda, eu não consigo. Derrama sobre mim a tua força. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, ele gera em nós uma transformação. Sabe quando a gente vence o pecado? É quando a gente abandona de uma forma que tem prazer, que gera em nós o desejo de nunca mais cometer o pecado. Não é com a força do braço, mas existe uma outra ação, a ação humana. É quando a gente foge do pecado. Paulo vai dizer fugir da prostituição, fugir do pecado. José, quando estava com a mulher de Potifar ali, ele não resistiu ao pecado falando, não, ele fugiu. Então existe a nossa ação também, é quando a gente corta o mal pela raiz. Se algo chama a nossa atenção, a gente deve parar. Se a gente é excedido na tentação, a gente deve correr. Por isso a gente precisa entender isso, que a gente tem também a nossa ação. É interessante que quando a gente fala sobre derramar o sangue, propriamente não é o nosso derramar o sangue. Cristo, quando ele estava indo para a cruz, ele derramou o sangue dele ali, transpirando no Getsemane. Ou seja, para combater a vontade humana, para combater os desejos humanos, Cristo suou. E nós precisamos entender que ele suou por nós. Ele transpirou gotas de sangue para que a gente pudesse vencer a carne e o pecado. Algo também interessante sobre a ação humana é que muitos mártires da fé cristã, eles sangraram e sangraram até a morte para não combater e não ser permitido que o pecado o dominasse. Por isso a gente deve aprender que existe sim a ação de Deus e somente através de Deus a gente vence o pecado, mas também existe a ação humana, quando a gente foge, luta. Por isso, irmãos, se você está querendo vencer o pecado, saiba de uma coisa, busque a Deus, busque o Espírito Santo e fuja do pecado, fuja da tentação. Com toda certeza você vai vencer. E quem sabe você não resista até derramar o seu sangue. A palavra de Deus vai dizer que a gente deve ser fiel e fiel até o fim. Que Deus possa abençoar a sua vida e você vença o pecado.